Agora esta chamada está sendo quando Deus começa a operar em muitas vidas, o inimigo não gosta de vir. É verdade. Pode orar para nós? Estou sentindo bem, não, sim, mas é isso mesmo, Deus é fiel. Amém. Vamos orar então? Estamos tudo na prova aí, com certeza. Né? Glória a Deus. Vamos orar? Vou orar então. Tá bom. Vamos lá. Amém. Ore por nós, pastor. Pai querido, meu Deus santo, aqui estamos na tua santa presença, Senhor, glórias a Deus. Mais uma terça-feira, né, em nome de Jesus. Amém. Para estarmos aqui juntos e reunidos na mesma fé, Pai, no mesmo propósito, né, em nome de Jesus. Como filhos individuais e diferentes. Amém. Mas com o mesmo propósito. Oh, glória a Deus. Amém. Jesus, Pai amado. Muito obrigado. Glória a Eu peço que o Senhor abençoe cada um aqui, Pai, em nome de Jesus, né? Abençoa o pastor Lucas, abençoa a irmã Margarida, Amém. A irmã Sabrina, Amém. O irmão Batista, Pai Profeta, a irmã Ricardina. Amém. Em nome de Jesus, repreendemos todo mal, em nome de Jesus, repreendemos todo ataque, Amém. todo levante contra nós, Pai querido, seja Amém. repreendido. Né, que o Senhor, com certeza, o Senhor já destacou os teus anjos e eles já estão trabalhando, né, ao nosso favor, Pai querido, para nos dar a bênção, né, para nos dar a provisão, para nos dar tudo, Pai, que nós precisamos, Pai, para fazer a tua obra, né? E com certeza nós estamos fazendo a tua vontade, né? Nós estamos trabalhando nesse serviço santo como sacerdotes, né, nesse serviço santo, trabalhando, né, em nome de Jesus, pelas tuas coisas, pela tua obra, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar trazendo aqui quem o Senhor quer que esteja, e que essa aula, Pai, possa alcançar, né, o máximo de almas possível para que, né, as pessoas sejam edificadas, as almas sejam edificadas. No nome santo do Senhor Jesus, Pai querido, muito obrigado. Assim eu te louvo e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém. O fuso horário do pastor João está diferente do nosso, 1 hora, então eu acho que ele vai chegar atrasado, né? Então vamos continuar. Era 4, agora está 5, né? Ele está trabalhando 1 hora a mais e aí quando ele termina lá, ele entra aqui mais atrasado. Era os 5, né? Agora é 4, né? Então, irmãos, vamos continuar aqui com a nossa... com o nosso evento 90 aqui, né, que nós paramos. Nós tínhamos falado lá anteriormente, só para quem estava na aula aqui relembrar, nós tínhamos falado do aquela situação dos endemoniados, né, gadarenas, que foi expulso os demônios e os porcos se precipitaram, né. Então agora temos esse evento 90 e Yeshua e os discípulos cruzam de volta o Quinerete, né, eles tinham ido para o outro lado, em direção a Cafarnaum. Então Cafarnaum é a morada, né, dele, e ele foi do outro lado do lago, teve esse episódio e voltou. Então, como eu falei para vocês, agora eu tenho esse livro aqui na versão em espanhol, eu usei a versão em espanhol para fazer a tradução, e o Michael Rodo mandou para mim. Então agora eu vou começar aqui a conferir esse 27 de agosto aí, que está muito repetido, mas está igual aqui na versão espanhola. Talvez na inglesa, a minha filha está com a versão inglesa, não sei se ela trouxe, porque a inglesa é a original, né? E a espanhola já é a tradução. E eu usei a espanhola por ser mais rápido para traduzir do inglês. Eu não sou fluente em inglês, mas eu usei o inglês também para corrigir o que estava em dúvida no espanhol. Mas ficaram alguns erros, né? Ele disse que vai lançar agora em dezembro a versão em português. Eu queria ainda mandar uma última repassada, né? Na medida que eu estou assistindo as aulas, eu estou detectando esses erros, né? Mas eu não estou anotando todos, né? Só estou percebendo aqui e ali para sair o melhor trabalho possível, né? Mas é incrível, você nunca faz um texto sozinho, né? Se você não tiver alguém para fazer revisão, você fica cego, você lê tantas vezes, depois você não enxerga mais o que está errado. Né? Então, vamos lá.
Quinto mês, 4027 depois da criação, que é o DC, né? 27 de agosto da nossa era, semana 27, Mateus 9, versículo 1, Marcos 5, 21, Lucas 8, 40. Então, Yeshua entrou no barco, ele passou para o outro lado do Quinerete e chegou à sua cidade, né? Quando Yeshua passou novamente em um barco para outra margem, ele se reuniu ao redor dele, uma grande multidão, ele estava perto do lago, né? Mateus e Marcos, agora Lucas, né? Quando Yeshua voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando por ele. Então, aqui no Lucas, né? Lucas, ele dá sempre um toque perceptível do estado emocional das pessoas, né? O recebeu com alegria, né? Aqui o Marcos, ele conta um pouco mais aqui sobre a multidão, né? Tem esses detalhes, assim, que faz a diferença a gente completar, né? Que tinha uma multidão alegre, né? Ele estava de volta para casa, talvez a multidão ficou esperando do outro lado da margem, né? Enquanto ele foi lá sozinho ou com alguns discípulos tratar daquela questão do demoniado, né? Então, Jair, né? Yair, em hebraico, líder de uma sinagoga, em uma cidade próxima, vem Yeshua em busca de ajuda, possivelmente de Chorazim. Corazim é uma cidade, tá? Quinto mês, 4027, depois da criação, 27 de agosto, semana 27. O que é estranho para mim, que a gente estava na semana 26, pulou para 27, e a data não mudou. Eu tenho a impressão de que o pessoal da tradução espanhola teve problema, né? Filha, você trouxe para cá, para Ponta Grossa, a versão em inglês? Não. Está em Brasília. Ixi, deixa eu ver se eu trouxe a versão em inglês. Eu tenho uma outra versão aqui impressa. Tudo bem. Deixa eu ver. Não. Eu tenho a versão espanhola ali. Não, em inglês. Deixa eu ver. Em inglês. Depois eu olho. Mais etapa. Então, vamos lá. Quinto mês. Deve ter algum erro sério aqui, tá? Semana 27, Mateus 9, 18 a 19, Marcos 5, 22, 23, Lucas 8, 41, 42. Enquanto Yeshua dizia essas coisas aos discípulos de Yohanan, um líder veio e se prostrou diante dele, dizendo: minha filha acabou de morrer, mas venha e coloque a sua mão sobre ela e ela viverá. Yeshua se levantou e seguiu com seus discípulos. Agora vamos ver Marcos. E veio um dos chefes da sinagoga, chamado Yair, e quando o viu, caiu a seus pés, e rogou muito a ele, dizendo: minha filha está morrendo, venha e coloque suas mãos sobre ela, para que ela seja salva e ela viverá. Então você veja aqui o detalhe, né? Aqui relata como se ela acabou de morrer, e ela estava morrendo, né, no outro, né? E ainda colocou aqui a posição que ele teve diante da situação, né? Caiu aos seus pés, coisa que nenhum outro fariseu ou saduceu tinha feito, né? Era muito rara essa atitude aí, mas esse chefe da sinagoga teve essa atitude de humildade, né? De reconhecimento da grandeza do Senhor. Bom, então veio um homem chamado Yair, que era o chefe da sinagoga, prostrando seus pés de Yeshua, e implorou que ele entrasse em sua casa, porque ele tinha uma filha única de cerca de 12 anos que estava morrendo. Então, realmente, ela estava morrendo, né, pelo que dá para ver aqui, pela maioria do relato. O relato de Mateus diz que ela acabou de morrer, né? Vamos lá. Então, enquanto Yeshua estava indo para a cidade, a multidão o oprimia. Uma mulher com fluxo de sangue agarra sua cura, enquanto Yeshua se aproxima da casa de Yair. Quinto mês, 4027, 27 de agosto, né, da nossa era, semana 27. Marcos 5, 24 a 34, Mateus 9, 20 a 22, Lucas 8, 43, 48. Depois Yeshua com Yair e o seguiu uma grande multidão que lhe apertava. Mas uma mulher que sofreu com hemorragia por 12 anos e sofreu muito com muitos médicos, e gastou tudo que tinha e não aproveitou de nada, antes ia cada vez pior. Quando soube de Yeshua, ela veio por trás da multidão e agarrou o tzitzit. Né? Tzitzit é uma vestimenta com umas cordinhas penduradas,
né? Para lembrar os mandamentos, tá? De seu manto. Porque ela disse, se eu apenas tocar em seu tzitzit, serei curada. É tipo umas franjas, tá? Para você ter ideia. Imediatamente a fonte do seu sangue se secou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquele flagelo. Então Yeshua, conhecendo em si mesmo o poder que havia saído dele, voltando para a multidão, disse, quem tocou em minhas roupas? Seus discípulos disseram-lhe, incrédulos, vês que a multidão te pressiona e dizes, quem me tocou? Mas ele olhava em volta para ver quem havia feito isso. Então a mulher, temendo e tremendo, sabendo o que ela havia acontecido, o que a ela havia acontecido, veio e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Disse-lhe a ela, disse-lhe ele, filha, a tua fé te curou, vai em paz e ser curado do teu flagelo. Então, irmãos, quando eu fui me batizar, eu já tinha tido uma experiência desse mesmo brilho que o rosto de Moisés teve, mas foi uma situação bem instantânea, tá? Que eu tive numa oração. Quando eu andava atrás do Raul Seixas, eu estava a fim de entrar no disco voador e sair fora desse mundo, achava um mundo louco demais. Aí eu fui atrás dos extraterrestres e eu fui para um campo aberto dentro da universidade, quando eu comecei a ouvir um barulho, um zumbido muito alto no meu ouvido, e aquilo lá começou a parecer que ia sugar a minha alma, eu gritei e saí correndo, né? Eu vi que aquilo não era de Deus. Mas aquela situação me oprimiu muito. Eu fiquei muito oprimido depois de ter tido aquela tentativa de contato, que eu fui entender que era demônios, né? Aí comecei a divulgar isso, que extraterrestre era demônio há mais de 30 anos atrás, dentro da igreja. Ninguém sabia, ninguém fazia essa relação. Aí um dia, numa reunião de oração, estávamos com um poder muito forte na reunião, muito poder, muito poder. Aí até alguém falou lá na oração que o poder e a presença de Deus estava tão grande naquela oração, que se alguém duvidasse, poderia ser fulminado, porque seria um pecado de dúvida muito forte. E aí, o que aconteceu? Graças a Deus não fui eu que fui fulminado, mas o demônio foi fulminado. A hora que eu fui saudar uma pessoa lá, eu estava na congregação cristã, e o pessoal sauda com ósculo santo. Quando eu fui saudar um irmão, né, um ósculo santo, desceu um raio do céu, fulminou aquele demônio extraterrestre que me oprimia à noite, e o meu corpo ficou todo em labaredas de fogo, como uma lâmpada fluorescente. Aí, como eu tinha visto aquela glória, né, aquela fumaça, ela me rodeava e ela era espessa e brilhante, e eu fiquei fazendo assim, ó, não deixa cair a glória de Deus, não deixa cair a glória de Deus, que eu não queria que a glória de Deus caísse no chão, ela me cobriu o corpo inteiro, aquilo lá expulsou. E aí eu peguei aquilo como um sinal, e eu não tinha sido batizado, eu já tinha recebido o Espírito Santo falado em línguas. Aí no dia que eu fui buscar no culto a palavra para o batismo, o Senhor falou assim, você é meu, você só precisa registrar o seu nome, vá se batizar, batize e tal, eu vou preparar um batismo para você. E eu estava no fundo da igreja, sentado quase no penúltimo banco, e eu olhava para trás, e eu falei, será que é comigo mesmo? Será que é comigo mesmo? Aí eu não vi ninguém ali se referindo assim, né, como se estivesse falando aquela palavra para ele, era para mim, mas eu fiquei em dúvida ali e falei, olha, eu vou lá na frente saudar o pregador com o ósculo santo, e se aquele mesmo fogo que eu vi antes, eu ver lá, eu tenho a confirmação de que eu serei batizado. E aí então eu fui lá. Quando eu saudei com o ósculo santo o pregador, que chamava esse irmão Arlindo, até minha filha foi lá, ele tá velhinho, né, levei minha filha lá para conhecer ele, o rosto dele resplandeceu, o meu rosto resplandeceu, como o rosto de Moisés. Então, quando fala virtude, é essa virtude, entendeu? É esse poder resplandecente. Jesus viu essa virtude saindo dele. Então, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, com religião e com doutrinas humanas. É terrível, porque é um limitador da fé
complicadíssimo. Na igreja presbiteriana, eu ouvi um pregador falar dessa mesma passagem, dessa virtude, buscando lá uma explicação etimológica da palavra, e se desviou totalmente da verdade do acontecimento. Como eu já tinha experimentado isso, né? Então, quando eu li isso aqui, imediatamente eu entendi o que era virtude. E é um negócio mesmo literal, tá? Não se deixe levar por muita teologia nesses aspectos do espírito, não. Porque era literal. Então eu comecei a perceber a diferença entre o que Deus faz e o que o homem diz que Deus faz, tá? Foi nessa época que eu comecei a perceber a diferença. Então eu comecei a ficar atento. Eu falei, não, eu vou me segurar no Senhor e não nas teologias. Então, essa foi a virtude que a mulher recebeu, né? Um fogo, alguma coisa muito poderosa saiu do corpo de Jesus e curou ela instantaneamente, né? Quando Yeshua se aproximou da casa de Jair, eis que uma mulher doente com fluxo de sangue por 12 anos aproximou-se dele por trás e tocou o seu tzitzit de seu manto. Lá no 219, que é um comentário do Michael Rood, ele vai explicar direitinho o que é esse tzitzit. Porque ela disse consigo mesma, se eu tocar apenas no tzitzit de seu manto, serei curada. Mas Yeshua, voltando-se e olhando para ela, disse, tem bom ânimo, filha, sua fé o curou. E a mulher estava saudável a partir daquela hora. Eu acho maravilhoso essas curas instantâneas, né? Mas uma mulher que sofreu com fluxo de sangue por 12 anos e que gastou tudo que tinha com médicos não podia ser curada por nenhum deles. Se aproximou dele por trás e tocou o tzitzit de seu talit, né? Ele vai explicar lá no 212, 219, 220 o que é. Instantaneamente o fluxo de sangue secou. Então Yeshua disse, quem é que me tocou? E negando todos, disse Kefa, que estava com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e tu dizes, quem é que me tocou? Mas Yeshua disse, alguém me tocou, porque eu percebi que poder saiu de mim. Aí aqui já está usando a palavra poder, tá? Quando a mulher viu que ela não estava escondida, ela veio trêmula e prostrando a seus pés lhe disse, e disse-lhe a todas as pessoas porque ela o tinha tocado, e como foi instantaneamente curada. E Yeshua disse-lhe, filha, a tua fé te curou, vai em paz. Então é engraçado também, irmãos, que a questão da mulher ter tocado, ela rompe todo um paradigma do judaísmo, né? Por uma mulher se aproximar de um rabino, né, da forma como se aproximou, por tocar, por estar imunda, né, diante da lei, né, e como disse um pregador já esses dias aqui, eu ouvi no pregador, né, quando Jesus toca o impuro, não é Jesus que se contamina, é o impuro que se purifica, né? Então a mulher foi purificada, né? No caso aí foi ela que tocou nele. E uma outra coisa que é interessante dessa passagem é quando você se determinar alguma coisa que Deus orientou no seu coração e você disser assim em si mesmo, quando eu fizer isso vai acontecer aquilo e aquilo vier de Deus, e você se determinar a fazer, faça, porque vai cumprir assim como ela se determinou, da forma como ela se determinou e alcançou por fé. Esses contatos, esses pontos de contato de fé que você cria, quando vem de Deus, inspirado por Deus, para que você receba o seu milagre, realmente acontece. Voltando à questão teológica, uma das coisas que eu fiquei triste, né, foi que as igrejas tradicionais tinham muita teologia e pouquíssimo milagre dentro da igreja. Tinha uma ou duas senhoras lá, muito piedosas, que eu procurava conversar com todo mundo na igreja, né? E aí elas contavam milagres. Se você conversava com as outras pessoas não contavam milagres. Os milagres que elas contavam eram de 2000 anos atrás, nunca milagres presentes na vida dela. Enquanto nas igrejas pentecostais, ou que davam mais ênfase ao poder, o milagre era mais abundante. Então, qual foi a minha conclusão com isso, né? Eu sempre falo que a gente tem que andar com as duas coisas, o poder de Deus e as escrituras. Se você pisar só nas escrituras, você vai ficar muito ligado ao farisaísmo, né? Você vai dizer como Deus tem que agir. Se você só andar no poder de Deus, você corre o risco de
começar a imaginar coisas que realmente não estão acontecendo. Então, as escrituras vai te guiar e o poder de Deus vai realmente dar aquele suporte de que algo maravilhoso realmente acontece. Porque, irmãos, quando você passa uma prova, eu não sei se vocês já passaram provas de incredulidade, né? Incredulidade é um espírito. Pois que eu entendi que incredulidade é um espírito, eu comecei a expulsar o espírito de incredulidade da minha mente. Quando eu ia para as aulas na USP, em São Carlos, o ar, a atmosfera, no ambiente de estudo, era totalmente incrédulo. Se você falasse de Deus, ou mencionasse Deus em qualquer conversa, você seria rebatido instantaneamente. Esse era o clima da universidade, materialista. Então, ali, potestade de incredulidade habitava ali. E quando eu chegava em casa, que eu tomava banho, saía da aula, né? Eu tinha aula de manhã, de tarde, à noite eu ia nos cultos. Graças a Deus, na época da congregação, a congregação ela não estabelece culto por fim de semana. Todo dia tem culto em alguma congregação. Então, você pode percorrer a cidade inteira atrás de alguma congregação que tinha culto. Então, eu ia de segunda a segunda dos cultos, porque eu sentia muita necessidade. E então, eu saía, chegava em casa, à noite eu estava na igreja. E ali na igreja eu me despejava daquele espírito de incredulidade. E eram dois mundos separados, do mundo materialista, do mundo onde os milagres realmente aconteciam. Não eram falsos milagres ou milagres inventados, eram milagres mesmos, coisas que indubitáveis, né? Então, como disse o próprio Senhor Jesus, né, que o Senhor, o Pai, escondeu essas coisas dos sábios deste mundo e revelou aos pequeninos. E foi nessa época que eu comecei a falar assim: Senhor, não importa onde eu esteja dentro da universidade, o que eu quero ser é um pequenino para ver sempre esses milagres acontecer. Então, quando você passa por uma prova de incredulidade, que demônios de incredulidade te atacam, você fica tão vazio, que você lê as escrituras e você não consegue acreditar em nada. Parece que Deus é uma imaginação, e Jesus é um cara que ficou na história lá atrás. É terrível como a nossa capacidade mental, ela se altera e você nega aquilo que você já viveu. É terrível. Eu nunca imaginei que o ser humano era capaz disso. Negar a própria realidade. Mas é. Por isso que eu entendo que a situação é espiritual. Nunca pense que a situação... Nós temos o parâmetro emocional, racional, né? Material e o espiritual para checar a nossa realidade. Amém? Então vamos lá. Fomos instruídos aqui o comentário 218. Marcos 5, 28, 1. Marcos, em abreviação em português, é MC, em inglês é MR. Então, algumas vezes ficou esse MR aqui, tá? Fomos instruídos no Sinai a fazer franjas, tzitzit, nas pontas de nossas roupas, como um lembrete constante de guardar os mandamentos. Número 1538. Isso é o Michael Rood escrevendo, porque ele é judeu, tá? Malaquias profetizou que o Messias teria a salvação em suas asas, caná. Os cantos do talit em que essas franjas azul celeste se encontravam, Malaquias 4:2. Então, vocês podem ver que os judeus, eles têm essas franjas azul celeste, né? Eu acho que é azul e branco também, né? A túnica, né, com essas franjas penduradas, que são os tzitzit. Esta é uma das profecias mais profundas já cumpridas e mencionadas repetidamente nos registros do Evangelho. Então, Jesus, por ser judeu, né, guardou esses costumes também, tá? A mulher estava deliberadamente transgredindo as restrições de quarentena da Torá, olha lá. Mas sabia que se Yeshua fosse o verdadeiro Messias, né, ela seria curada. Então, ela fez ali, ao mesmo tempo, um teste de veracidade da pessoa de Jesus e um estado, assim, de busca, né, para a cura dela, né, faz duas coisas ao mesmo tempo. E como Jesus era verdadeiro, podia curar, ela recebeu as duas coisas, a confirmação que Jesus era o Messias e de que ela seria curada. É engraçado que as pessoas que estão em estado
de, assim, doença, dificuldade financeira, algum problema, elas espiritualmente estão melhores do que as pessoas abastadas. Porque elas se deliberam a buscar de uma forma que ela entra em confronto com Deus e recebe. Quando a pessoa está muito suficiente, né, como os fariseus nas suas teorias, nos seus estudos, né, eles não buscavam ao Senhor, assim, de coração rasgado, né, como essa mulher. Então, eles cumpriam muitos ritos, mandamentos. Chegou Jesus lá, ninguém, né, dos fariseus, saduceus, confessou que tinha uma doença incurável, sei lá, algum problema, e se agarrou a ele, né, como essa mulher. Então, é uma coisa bem interessante você perceber a diferença de atitude que as pessoas têm em relação a Deus. E você perceber que seu estado, né, pode ser um estado ruim, né, e você tem que mudar, né, quebrar esse paradigma seu da sua comunhão com Deus e buscar o Senhor de forma deliberada, né. Amém? Bom, aí no 220, ele está falando da referência de Números 15, 38 e 41. Tá? Jesus disse, alguém me tocou porque eu percebi que o poder saiu de mim. Quando a mulher viu que não estava escondida, bom, isso aqui já li, né? E Yeshua disse, filha, a tua fé te curou, vai em paz. Então aqui já esse episódio, né, do fato de você saber que existe o poder, né, que se manifesta na pessoa de Jesus, ou pelo toque de alguma coisa, como essa, né, esse poder pode ser alcançado, você já aumenta a sua fé, né? A fé sua é atingir o mundo espiritual, a realidade espiritual, né, pela sua consciência, pelo seu coração, né? Porque senão você fica girando nessa roda de hamster aqui dos racionalistas, tá? Vamos ver então o que aconteceu com a filha de Yair. Yeshua ressuscita a filha de Yair. Quinto mês, 4027, depois da criação, 27 de agosto. Semana 27, Mateus 9, 23, 26, Marcos 5, 35, 43, Lucas 8, 49, 56. Quando Yeshua entrou na casa do rabino, vendo que tocavam flautas e as pessoas que se agitavam, disse-lhes, retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E eles zombaram dele. Mas quando o povo foi posto para fora, ele entrou e tomou a moça pela mão, e ela se levantou. E a notícia disso se espalhou por toda aquela terra. Então, existe esse costume oriental, né, de contratar pessoas para tocar flautas, né, e eu não entendo muito bem isso, né, mas eu já ouvi uma vez alguém comentar sobre esse costume oriental. Aí, daqui a pouco eu já vou deixar aqui um espaço para vocês, quem quiser comentar também, tá? Inclusive da mulher do fluxo de sangue. Enquanto ele ainda falava com a mulher que fora curada, alguns homens vieram da casa do principal da sinagoga e disseram, aí, tua filha morreu, né? Por que você incomoda mais o mestre? Mas Yeshua, depois de ouvir o que foi dito, disse ao rabino principal da sinagoga, não temas, apenas creia, né? Yeshua não permitiu que ninguém o seguisse, exceto Kefa, Yaakov e Yohanan, né? Foram os 3 discípulos, né? O irmão de Yaakov, aliás, 4, né? E ele foi à casa do rabino principal da sinagoga, ele viu o alvoroço e aqueles que estavam chorando e lamentando muito. E entrando disse, por que estáis gritando e chorando? A menina não está morta, mas dorme. E eles zombavam dele. Mas ele, expulsando todos, pegou o pai e a mãe da menina, e os que estavam com ele, entrou onde a menina estava. E tomando a mão da menina, Yeshua disse-lhe, Talita cumi, que é traduzido, menina, levanta-te. Levante-se, né? Imediatamente a menina se levantou e andou, pois ela tinha 12 anos de idade. E eles ficaram muito chocados. Mas ele lhes ordenou tanto que ninguém soubesse e disse-lhes que a alimentassem. Que o alimentassem, não, aquilo foi um erro do Google, tá? Eu não corrigi, que a alimentassem. Yeshua ainda estava falando quando alguém veio da casa do principal da sinagoga para dizer aí, sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Então é por isso que o relato de Mateus diz que ela morreu e o outro diz que ela estava morrendo, né? Porque durante o evento, alguém chegou com a notícia da morte, tá? Não incomodes mais o mestre. Quando Yeshua ouviu isso, ele respondeu, não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Entrando na casa, ele não deixou ninguém entrar com ele, exceto Kefa, Yaakov e Yohanan, e o pai e a menina
e a mãe da menina. E todos eles choravam e lamentavam por ela. Mas ele disse, não chore, não está morta, mas dorme. E zombavam dele, sabendo que ela estava morta. Mas Yeshua, pegando-a pela mão, clamou, dizendo, menina, levanta-te. Então seu espírito voltou e ela imediatamente se levantou. E ela imediatamente se levantou, aqui também está errado. E ele ordenou que fosse alimentada. E seus pais ficaram maravilhados, mas Yeshua ordenou-lhes que eles não contassem a ninguém o que havia acontecido. Uma coisa que é interessante, as pessoas que já tiveram EQM, que assim que elas morrem, elas ficam ali ao lado do corpo, né? Ou suspensa no ar, acima do corpo, né? Então, como Jesus sabia que ela não tinha sido recebida no céu, né? O espírito dela ainda estava ali, ele disse que ela dormia, ordenou que ela voltasse, né? Ou que ela se levantasse. Então, aí você vê que do outro lado da nossa cortina espiritual, né? Essa EQM dá para você entender um pouco mais sobre essa circunstância aí que estava sendo estava tida como morta do lado de cá, né? Do mundo material, como os médicos muitas vezes fazem esse diagnóstico, mas do lado de lá, do mundo espiritual, a pessoa está ali perto. E aí retorna, né? Ou então, sei lá, como acontece nas EQM, vai até o céu, tem as experiências e volta. Tem pessoas que tiveram EQM, mas só tiveram um estado de contrição e quebrantamento, não chegaram a ser arrebatadas, a ver Jesus ou nada, e voltam com muito mais fé e comunhão. Foi o que a irmã Lisbeth contou, né? Que participou da última live conosco. Ela contou que teve um EQM desse tipo. Amém, irmãos? Alguém quer comentar alguma coisa sobre o milagre da mulher do fluxo de sangue e essa ressuscitação dessa garota? Pode comentar, pastor João. Amém. Mas eu vou comentar, mas está dentro do assunto, né? A gente vê ali que muitos líderes, digamos assim, os líderes da sinagoga, né, os fariseus, muitos deles creram em Jesus, né? Questão do Jairo, né? Nicodemos. O Jairo, o Nicodemos, né? Aí o Nicodemos diz o relato que ele foi à noite ver Jesus, né? Uhum. José de Arimateia cedeu o túmulo. José de Arimateia era um homem rico, né? Uhum. Cedeu o seu túmulo. E a gente vê que Nicodemos foi meio escondido à noite, né? Uhum. Então a gente vê que muitos creram, muitos líderes, só que eles tipo assim, não tinha aquela dificuldade de admitir abertamente, né? Mas criam, né? E a gente sabe que Jairo, né? A gente vê a questão de Jairo foi lá, né? Se ajoelhou, tal, né? Etc. Quer dizer, uns tinham, né? Uns tinham mais medo, receio, né? De falar isso abertamente. Mas glória a Deus. E eles eram líderes da sinagoga, tipo os pastores, né? Da igreja, tal, né? E etc. E o interessante é assim, né? Que a gente vê que Jesus, ele afrontou ali eles, claro, os líderes, né? Até a questão quando ele foi lá e expulsou os cambistas, né? E a gente sabe que esses cambistas davam lucro para os fariseus, né? E para os saduceus também, né? Os saduceus era tipo uma aristocracia, né? Religiosa ali, eles eram, né? E etc, né? E aquilo ali pegou, né? Porque quando ele expulsou, aquilo prejudicou, entendeu? Eles tinham lucro. Os líderes tinham lucro com aquilo, né? Então isso é interessante, é uma das causas, né? Para que porque é uma hipocrisia grande, né? Porque eles vão lá, começam a tramar a morte de Jesus, né? Contra a justiça de Deus, contra a justiça, né? Totalmente, sabe, fora
da justiça divina, da justiça de Deus, né? Eles vão lá e tramam a morte de Jesus. Né? O Sinédrio começa a tramar, né? E diz algumas fontes aí que muitos, assim, líderes que faziam parte do Sinédrio, o Sinédrio era assim o STF deles, né? Muitos que criam em Jesus e que faziam parte do Sinédrio, quando viram eles tramando, muitos abandonaram, saíram, né? Não quiseram fazer parte daquilo. Então os saduceus eram ricos, então, né, ficaram meio assim, né, quando Jesus expulsou os cambistas, né? Aí tinham os fariseus e os herodianos lá, né, porque Herodes tinha medo de Jesus, de Jesus se tornar rei, alguma coisa assim, né? Então tudo isso fizeram os caras tramar. Só que eles são tão hipócritas, né, que eles tramam a morte de Jesus e depois ficam tipo, preocupados em estar puros para Páscoa. Olha só o tamanho do negócio, né? Tamanho da hipocrisia. Vão lá, tramam a morte do inocente, né? E depois ficam preocupados para estar puros para comer a ceia, para celebrar a Páscoa, né? Então é isso, a gente vê essa questão aí dos líderes, né? Muitos acreditavam, muitos criam, muitos tinham medo, né? Mas acreditavam, né? Então tem esse ponto aí, né? Você vê a hipocrisia, né? Realmente, tramar a morte de alguém inocente e depois simplesmente estar preocupado em estar purificado para a Páscoa, né? Mas é isso aí, é isso aí. É isso aí. Então, pode falar, João Batista. Vou fazer um comentário que o que o senhor fez na minha vida também é um milagre. O alcoolismo, quando eu fui, Deus me levou, né, 2017, aí o senhor me libertou do terceiro dia, um milagre, porque todo mundo fala assim, João, pra quem te vê igual você era e tá igual tá hoje, e aí meu próprio irmão, que confessou depois, falou assim, agora eu creio que Deus te libertou mesmo. Amém? Glória a Deus. Então é engraçado, né, o estelionato que o próprio mundo faz com Deus, né? Deus criou os céus e a terra, aí nós criamos uma teoria evolucionista, né, descartamos Deus, né, e isso aconteceu no século XVIII para cá, porque todos os cientistas até o século XVIII eram cristãos, aí foram se dividindo, né, houve uma apostasia do século XVII para o século XVIII, e aí criou-se outras vertentes aí, que eu não vou falar o nome muito bem, mas vocês sabem que essa vertente trabalha com tijolos, né? Já sabe. Então, houve apostasia, né? Muitos cristãos deixaram a fé, criaram e começaram a forjar mecanismos de anular a descrição bíblica da criação através de uma teoria evolucionista. E a coisa evoluiu tanto do século XVII para cá, que esse estelionato, né, que nós cometemos com o próprio universo, né, Deus criou os céus e a terra, e nós estamos dizendo que não foi Deus, através da nossa ciência incrédula, né, e assim por diante. E aí, quando a gente vai ensinar a fé dentro da igreja, a coisa está tão metida dentro da igreja, que a teologia, na época de São Tomás de Aquino, a teologia era a rainha das ciências, né? Era a ciência mais elevada. Todas as outras ciências, inclusive a matemática, a física, estavam abaixo da teologia. Hoje em dia, a teologia ela é a subalterna, né? Ela se ajoelha diante das ciências materialistas. E aí, o que acontece? Quando você vê um relato como esse da mulher do fluxo de sangue e da cura de Jairo aí, você não adquire fé quando você ouve uma pregação dessa na igreja, porque acaba sendo colocada como um evento tão efêmero que aconteceu lá atrás, não te mostra que essa realidade está presente hoje aqui, né? E essa realidade está presente hoje aqui,
E que no meu caso, né, para confirmar o batismo, eu vivi ela. E eu acredito, né, que eu estou querendo agora apontar, que esse é um posicionamento que nós temos que ter, um posicionamento de fé, um posicionamento sólido, né, de não deixar isso acontecer. Eu fui fazer um curso da Associação Brasileira Cristã de Ciência, onde eles são evoteístas, né, eles acreditam na evolução junto com a crença em Deus. Do século XVIII, XVII, XVIII, até chegar onde nós estamos, houve muita briga dentro da Academia de Ciências sobre essa questão. Newton, que criou a lei de Newton lá, ele manteve-se fiel, né, à sua fé, apesar de ter criado uma teoria para explicar as coisas. O Kepler também. Depois, com o passar do tempo, nós começamos a ver as pessoas se deixar levar por essa ideia científica, que hoje, se você falar em criação, você é um pseudocientista. Quando eu estive fazendo o curso, eu fiz questão de estudar muito bem todos os cientistas, todos os detalhes, e eu tive até a ideia de escrever um livro da história da ciência de uma forma diferente. Já eu explico qual era a ideia. Mas o que eu quero dizer assim, para não perder o assunto, o fio da meada. Eu comecei a questionar, fazer perguntas na sala de aula online, né, no curso online, sobre a questão da evolução. Ninguém sabia responder. Né? Perguntas simples, perguntas técnicas, perguntas, né? Eu falei, poxa, mas se essa teoria não satisfaz essa minha resposta aqui, como é que eu posso acreditar nela? Né? Uma delas que eu fiz, que eu coloquei nesse meu livro aqui, ó, que eu mostrei lá, porque assim, eu me especializei em padrões. Então, tem até o filme A Mente Brilhante, né? Acho que é Mente Brilhante, não. Do cara que é esquizofrênico, ele era especialista em padrões. E quando eu olho para alguma coisa, eu extraio, né, os padrões. E aí eu vi que a árvore evolutiva estava deficiente de ter uma evolução equitativa para todas as espécies, porque só teve o homem, né? Aí eu falei isso dentro da aula evolução, né? Por que só o homem teve o privilégio de evoluir? Porque se fosse mesmo uma coisa ausente de Deus, do ponto de vista puramente aleatório, sem nenhuma regra divina, nós deveríamos ter o coelho evoluído, macaco não, mas o macaco já foi usado como referência para o homem, né? Girafa evoluída, elefante evoluído, né? E não temos. Essa foi uma das perguntas. E assim eu fiz várias perguntas e o cara simplesmente se ofendeu. Não sabia responder, ficou envergonhado, né? E aí mudou de assunto. Então, aí voltando a essa questão, né? Esse posicionamento que a gente tem que ter, ele não é fanático e nem é esquizofrênico. Ele é um posicionamento em relação ao que Deus fala, quando você considera que a palavra de Deus ela é idônea e sobre qualquer outra palavra, até mesmo científica. Esse é um posicionamento que eu resolvi adotar. Né? Adotar mesmo, como sólido, como um pilar na minha vida, na minha consciência. Do contrário, eu já teria abandonado a fé e já teria apostatado também. Né? Então, essa luta, ela é complicada, não é brincadeira não. Você pensa que foi bolinho para mim manter essa posição, que não foi. O inimigo me atacou muito severamente. Né? Quando eu assumi essa postura de ter uma formação científica e manter a minha fé, né? E dar a Deus a idoneidade de toda a verdade acima de qualquer outra. Né? Então, vamos lá. Yeshua cura 2 cegos. 5º mês, 4.027, 27 de agosto, semana 27, Mateus 9 e 37, 31. Mais uma vez eu estou passando rápido aqui. Desculpa aqui, irmãos, porque às vezes eu em vez de apertar
O meu, eu estava acostumado com outro teclado, outro computador, e aí às vezes, de vez em quando, tá aqui. Eu aperto no page down, page up, pensando que é a setinha, que aqui eu mudar aqui a posição. Vamos lá. Yeshua cura 2 cegos. Era isso, né? Quando Yeshua saiu da casa de Jair, 2 cegos o seguiram, clamando e dizendo: tem misericórdia de nós, filho de Davi. E quando ele entrou em casa, os cegos foram ter com ele. Yeshua disse a eles: vocês acham que eu posso fazer isso? Eles disseram: sim, Senhor. Então ele tocou os olhos dele, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os seus olhos foram abertos, e Yeshua os ordenou rigorosamente, dizendo: veja que ninguém saiba, né, na verdade. Mas quando eles saíram, espalharam a notícia dele por toda aquela terra. Então o Google também tem esse problema de não pegar corretamente o tempo do verbo, tá? E aí eu me deixei levar, e não veja que ninguém saiba, né? Engraçado, por que esse cara aqui, que é cego, conseguiu essa cura? Confessar que Jesus era o filho de Davi é uma chave terrível de profecia. Porque Yeshua podia ser qualquer outra coisa. Jesus podia ser qualquer outra coisa. Mas o fato de um cara categoricamente dizer que ele era filho de Davi, significa que ele entendia que no livro de Salmos, que Davi tinha profetizado acerca de um descendente seu, ao qual ele chamou de Adonai, né, disse Jeová a Adonai, né, disse o Pai Todo-Poderoso ao meu descendente, que é o que se tornaria Senhor, né, que através dele, né, na descendência de Davi, viria o Salvador, aquele que iria redimir Israel. Então, o fato desse homem estar reconhecendo ele como filho de Davi é a chave profética de você entender que ele estava mesmo confiante na revelação, né? Porque dizer que Jesus era um profeta, já tinha havido vários profetas em Jerusalém, né? Então, aqui é a chave da revelação. Aí Jesus coloca ele aqui em teste, né? Vocês creem que eu posso fazer isso? Quer dizer, vocês sabem que eu sou filho de Davi, mas eu sou mesmo, né? E aí, sim, Senhor. Então ele tocou eles e disse: segundo a vossa fé. Seus olhos foram abertos e Yeshua ordenou que que ninguém saiba, mas quando eles saíram, espalharam a notícia dele por toda a terra, né? Não conseguiram se segurar. Yeshua curou um homem mudo, quinto mês, 4.027, depois da criação, 27 de agosto. Mateus, semana 27. Mateus 9, 32, 34. Enquanto saíam de Cafarnaum, eis que trouxeram-lhe um homem mudo, possuído por um demônio. E expulso o demônio, o mudo falou, e o povo maravilhou-se e disse: nunca se viu algo assim em Israel. Mas os prossim disse: pelo príncipe dos demônios, ele expulsa demônios. Aí já entra a blasfêmia, né? A pressa em dar uma opinião, né? Yeshua retorna a Nazaré e ensina na sinagoga. Então, tem mudez, né? Não sei se fala assim, ou doença que é demônio, tem outros que não é, tá? Então, nesse caso aqui é. Yeshua retorna a Nazaré e ensina na sinagoga. Shabat, segundo dia do sexto mês, 4.027, sábado, né? 23 de agosto. Opa, aqui tem uma coisa errada também. 27 de agosto na nossa era, aqui tem 27... Não, aqui tá errado, aqui tem uma outra coisa. Deixa eu olhar aqui na versão espanhola já, de novo, no 36. Que mais um erro aqui, meu Deus. É 23 de agosto. O ano é 27, né? O ano tá certo. É 23 de agosto. Mas se lá antes era 27 de agosto, então a ordem aqui foi colocada ao contrário, né? Tem que olhar realmente na versão em inglês. O que aconteceu? Vamos lá. Semana 27, dia 189, né? Mateus 13, 54, 58, Marcos 6, de 1 a 6. E voltando-se para a sua terra natal, eles os ensinavam na sinagoga de tal forma que eles se maravilharam e diziam: de onde este homem tira essa sabedoria e esses milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Miriam e seus irmãos Jacó, Yosef, Shimon e Yehudá?
não estão todas as suas irmãs conosco? Então depois vem a este homem todas essas coisas, e eles ficaram escandalizados com ele. Mas Yeshua disse, não há profeta sem honra exceto em sua própria terra e em sua casa. Ele não fez muitas obras poderosas ali por causa da incredulidade deles. Então veja, o profeta ele tem honra, né, fora da casa dele, porque na casa dele ele não tem. Ok? E engraçado que a incredulidade também, né? Aqui tem o espírito de incredulidade. Então, irmãos, mais uma vez, incredulidade. Como é que se combate a incredulidade? É ter fé, basicamente, é crer em Jesus. Basicamente, é pular de paraquedas sabendo que Jesus é o teu paraquedas. Aliás, pular de um avião sabendo que Jesus é o teu paraquedas, né? Essa é a primeira atitude. Agora, a questão da incredulidade, por ser um espírito, ela vem anular o seu raciocínio e o seu sentimento em relação a Deus. O espírito de incredulidade trabalha anulando o teu raciocínio e criando sofismas e ideias racionais que te apaziguem e te justifiquem num estado quase que letárgico. Tá? O incrédulo ele fica passivo diante de Deus. Né? Não é pacífico, passivo. Então, quando acontece isso, se você tem condição de perceber esse estado, né, letárgico e passivo diante de Deus, relute, ore, clame, rasgue seu coração, chore, faça jejum, porque é terrível, o espírito de incredulidade é terrível. Aí você fica impedido de receber milagre, de receber cura, libertação, fica super racional e coisa do tipo. Tá? Aqui nós temos outra situação, né, que fala que Jesus teve irmãos, né, e com os nomes, né, Jacó, Yosef, Shimon e Judá, né, e irmãs, né, que não é mencionado os nomes, mas estavam lá, junto com eles, para tirar aquele negócio da virgindade permanente de Maria, né, que também é outro problema, que desvia de Jesus para uma outra pessoa, tá? Então, esse versículo aqui é... Aí eles falam, não, é porque na época lá, e vem aquelas justificações pseudo, né, teológicas, não, porque naquela época lá todo mundo se chamava de irmão, mesmo os primos, eram primos, pelo amor de Deus. Vai lá no hebraico e dá uma olhada, por favor, e não engana o povo. Esse tipo de coisa que eu detesto. Eu saí da racionalidade, eu era uma pessoa muito assim. Se uma equação e uma resolução matemática na universidade não dava certo, eu ficava nervoso com o professor. Ficava nervosíssimo. E aí, quando o professor colocou que a entropia era a constante de Boltzmann, mesmo no logaritmo da densidade de estados, não sei se vocês entendem o que eu estou falando, mas era uma fórmula matemática feita por Boltzmann para relacionar o desarranjo de partículas com a entropia. E ele disse que eu tinha que fazer Halama-Leste para aquela equação porque o Boltzmann se matou para aquilo. Eu fiquei 3 dias direto dentro da biblioteca até eu deduzir a mesma equação da mesma forma que o Boltzmann deduziu. Aí eu cheguei na sala de aula e falei, não vou fazer Halama-Leste não, porque... Então era assim, se eu fosse para a igreja para ficar meia boca, né, achando que Maria era virgem por toda a época e achando que a teologia podia ser mexida, né, na interpretação como eu vejo que os estudiosos mexem, eu tinha largado a fé, porque eu falei, não vou ficar nessa palhaçada não. Não vou ficar nessa palhaçada não suporto isso não. Então eu fui muito taxativo com isso, porque para mim Deus é pão, pão, queijo, queijo. Né? Ou seja, ele fala, ele falou. O que falou está falado. O que ele disse está dito, o que está escrito está escrito. Então, nesse sentido, quando a Bíblia diz que Maria, né, tinha filhos homens, depois de Jesus, e filhas mulheres, acabou para mim. Se o cara lá na frente, no pastor, teólogo, padre, fala qualquer outra coisa, eu falei, eu ignoro completamente. Ignoro mesmo. Porque eu não dou peso para homens como eu dou peso para Deus. Isso foi algo que eu já me posicionei desde o começo. Yeshua deixou Cafarnaum e veio para a sua terra, e seus discípulos o seguiram. E chegando o Shabat, ele começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo, maravilharam-se e disseram. Pode falar, tia Ricardo.
depois eu continuo aqui. Eu só quero aproveitar o contexto, né? Já que você está falando de Maria. Isso aí realmente é deturpado na igreja. Porque Maria, se ela não tivesse tido outros filhos, ela não teria cumprido o papel de mulher verdadeiramente. Porque ela foi esposa e mãe. Agora, isso não tira dela a bênção que Deus a deu. Porque Deus abençoou a semente da mulher logo após ter amaldiçoado, logo após aquele julgamento lá, né? Então, Deus disse a pena de cada um ali, conforme está lá em Gênesis 3. Mas Maria foi aquela semente abençoada pela qual Deus já previu que o nosso libertador viria através da semente da mulher. Agora, por outro lado, a Igreja Católica, ela erra nesse ponto, sim. Mas nós não devemos tirar a graça que Deus nos deu através de Maria. Com certeza. Por quê? A humanidade de Cristo, ela veio através de Maria. Porque Maria, ali, era descendente de Davi. Né? Então, Deus, Jesus Cristo, foi gerado. Por isso que nós, que aceitamos Jesus Cristo, porque quando Jesus diz a Nicodemos, se vós não nasceres da água e do Espírito, não entrareis no reino de Deus. O que significa isso, na minha visão? O homem, criatura, ele foi condenado ao pó. Não foi? Quando Deus disse, do pó vieste, ao pó voltarás. Porém, o homem que nasce do Espírito, ele nasce em Jesus Cristo. Então, ele não volta ao pó, como o homem criatura. Ele ascende aos céus, renascido em Cristo. Então, é nesse caso, né? Também, a água significa também o quê? Quando enfiaram ali a espada em Jesus, para ver se realmente ele já estava morto, ali saiu sangue e água, né? A água que representa para nós cristãos o batismo, né? Nós temos que ser lavados ali, a nossa consciência tem que ser lavada, e bem como ali, através do sangue de Cristo, nós nos tornamos irmãos dele através de Maria, porque ele teve ali, ele se igualou a nós como humano, porque ele foi gerado em Maria. Por isso nós somos irmãos de Cristo. E, portanto, herdaremos o reino de Deus, porque Cristo se tornou como um de nós. E uma vez que nós aceitamos a Cristo, nós vamos ser co-herdeiros dele também no reino de Deus. Então, no momento que a gente entende que Maria foi verdadeiramente esposa, mãe, nós não temos que tirar a graciosidade dela, não é? Então, eu vejo essa incompatibilidade. Ao mesmo tempo que a Igreja Católica santifica Maria, mas o outro lado, porque eu vejo que muitos crentes ignoram Maria. Não é assim, né? Como é que você quer fazer parte da divindade de Jesus sem fazer parte da natureza humana de Cristo? E Cristo tem a natureza humana por causa de Maria. Entendeu? Então nós temos que considerar isso. Tá bom, ótimo. Obrigado, tia. Obrigada. Bom, então vamos lá. Yeshua deixou Cafarnaum e veio para a sua terra, e seus discípulos seguiram. E chegando o Shabat, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o maravilharam-se e disseram: de onde tem este homem estas coisas?
E que sabedoria é essa que é dada a ele, e esses milagres que são feitos por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Miriam, irmão de Jacó, José, Jehudá e Shimon? Suas irmãs não estão conosco também? E eles ficaram escandalizados por ele. Então, isso aqui já é um relato de Marcos, que é muito parecido com o de Mateus, tá? Mas Yeshua disse, não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, e entre seus parentes e em sua casa. Ele não podia fazer milagres ali, exceto que ele curou alguns enfermos, impondo suas mãos sobre eles. E ele ficou admirado com a incredulidade deles. Admirado com a incredulidade. Engraçado essa palavra, né? Mateus 13, 55, carpinteiro. Almeida Revista, corrigindo 1911. Tecnon. Um construtor, um pedreiro, um trabalhador da construção, né, é o que está querendo dizer na tradução desse versículo, né? Que era carpinteiro, filho de Maria, né? Havia pouca madeira preciosa na terra de Israel e raramente era usada para construção. No entanto, havia várias vilas e cidades em construção em Nazaré, especialmente Sépolis, né? Que estava em construção quando Yeshua era jovem. Ele e seu padrasto, né, que no caso é José, e provavelmente todos os filhos de José mencionados aqui foram construtores e podem ter estado envolvidos na construção daquela cidade pitoresca, que foi estabelecida em uma colina contígua a oeste deles, né? Então, esse comentário também quer dizer que a profissão de carpinteiro e construtor eram quase a mesma coisa. Hoje, quem é construtor não é necessariamente carpinteiro, e quem é carpinteiro não é necessariamente construtor, mas naquela época não, era a mesma profissão, tá? Yeshua viaja para muitas cidades e ensina nas sinagogas. Sexto mês, 4.027, 27 de agosto, semana 28, Mateus 9, 35, 38, Marcos 6, 6b. Yeshua percorria por todas as cidades e vilas, ensinando nas sinagogas e pregando ao evangelho do reino, e curando todas as doenças e enfermidades do povo. E quando viu as multidões, teve compaixão delas, porque eles estavam desamparados e espalhados como ovelhas sem pastor. Disse então aos seus discípulos, na verdade a colheita é grande, mas os trabalhadores poucos. Ore, portanto, ao Senhor da colheita para enviar trabalhadores para a sua colheita. Tá? Essa necessidade também de trabalhadores para a colheita ainda permanece, viu, pessoal? Depois de 2000 anos, apesar de ter tido várias missões, vários países que custearam missões e tal, né? Ainda hoje é assim, né? Muita gente para ser salva e pouca gente para pregar. Certo? Yeshua passou pelas aldeias ensinando. Yeshua enviou os 12, 2 após o Rosh Kodesh, Lua Nova, né? Aqui tem um comentário 222, depois a gente vai ler. Terceiro dia, sexto mês, 4.027, domingo, 24 de agosto, 27 da era comum. Então, esse 27 aqui, gente, eu acredito que ele está errado, porque esse aqui é o ano 27, né? Esse aqui ficou perdido, foi o dia, né? Então, esse negócio aqui eu já entendi. Quando ele fala de agosto, tinha que ter um dia, né? 24 de agosto, do ano 27, né? Então, é isso que ficou 27 de agosto como se fosse um dia, né? E não é o ano de 27, por isso que é o mesmo ano. Então, ficou faltando, foi o dia. Então, foi um reposicionamento aí que a inteligência artificial colocou na tradução, e eu me deixei trair por isso, né? Não percebi que estava faltando a data do dia, né? Esse 27 aí é do ano, né? Isso aí que eu vou ter que dar uma repassada, vou ter que repassar muito aqui. Deixa eu ver em que página, tô 148, né? Vamos ver isso aí, se eu consigo fazer isso, para não deixar essa versão ficar tão complicada, né? Terceiro dia do sexto mês, ano 4027, domingo, 24 de agosto, do ano 27 da nossa era. Semana 28 a 30, dia 190. Mateus 10, 1 a 11, e 1, e Marcos 6, de 7 a 13, e Lucas 9, de 1 a 6. Então, agora nós vamos ter 3 relatos novamente. Vamos lá. Estamos perto de fechar a nossa aula de hoje. Vamos ver se a gente faz mais algum comentário a respeito desses milagres que Jesus tem feito, né? Então, Yeshua, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsá-los e curar todas as doenças e enfermidades.
O nome dos 12 discípulos são estes. Primeiro, Simão, chamado Kefa, e André, seu irmão, Jacó, filho de Zebedeu, e Yohanan, seu irmão. Então, eram 2 pares de irmãos, né? Kefa e André, e Jacó e Yohanan. Filipe, Bartalmai, Thomas, Matatiarro, que é Mateus, o publicano, Jacó, filho de Alfeus, Lebeu, pelo apelido de Tadeus, né? E Simão, o Zelote, e Judá Iscariote, que também o entregou. Então, aqui, Judas Iscariote, como o pessoal chama, está contado entre os 12. A estes 12, Yeshua enviou e deu-lhes instruções, dizendo: não andeis pelo caminho dos gentios e não entreis em uma cidade de samaritanos, mas antes de primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, indo pregar e dizendo: o reino dos céus está próximo. Então, tem alguns pastores que dizem que quando Jesus fala do reino dos céus, reino de Deus, são 2 coisas diferentes, tá? Cure os enfermos, purifique os leprosos, ressuscite os mortos, expulse os demônios. De graça, se você recebeu, e dê de graça. Não se provenha com ouro, nem prata, nem cobre nos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bordão, porque o trabalhador é digno de seu salário. Aqui não é. Eu já estou decorando o versículo. É de seu alimento. Mas seja qual for a cidade ou vila que você entrar, descubra quem é digno dela, quem é digno nela, né, talvez, e fique lá até sair. E quando você entrar em casa, saudai-a, e se a casa for digna, sua paz virá sobre ela, mas se não for digno, sua paz voltará para você. E se alguém não te receber e não ouvir as tuas palavras, sai daquela casa ou cidade, sacudindo o pó dos teus pés. Em verdade vos digo que no dia do julgamento o castigo será mais tolerável para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquelas cidades. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos, sejam portanto prudentes como as serpentes e sensíveis como as pombas. Acautelai-vos com os religiosos, porque eles vos entregarão aos conselhos e vos açoitarão nas sinagogas. E mesmo diante de governadores e reis sereis apresentados por minha causa, para dar testemunho a eles e aos gentios. Mas quando eles te entregarem, não se preocupe com o que ou com o que você falará. Não se preocupe em como ou com o que você falará, pois naquela hora você te há dado o que falar. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. O irmão trairá o irmão até a morte, o pai trará seu filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando eles te perseguirem nesta cidade, fuja para a próxima, pois em verdade eu vos digo que não acabareis de passar por todas as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então, essa missão aqui, ela está ligada como uma lição profética, de forma bem escatológica, em 2 tempos, né? No tempo em que Jesus designou os 12 apóstolos, no tempo que ia se seguir até hoje, e no tempo final que vai acontecer, né? Dessa traição, né? O apego e o amor a esse mundo, né, vai fazer famílias, né, se dividirem, né, entre aqueles que querem participar do reino e aqueles que não querem, né. O discípulo não é mais do que seu mestre, nem o servo mais do que seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o pai de família se chamava Baal-Zevulf, quanto mais para os de sua casa. Se ao pai de chamar, né, isso aqui já foi outro problema também. Se ao pai de família chamaram, né, problema de tradução do tempo do verbo pelo Google também. Se ao pai de família chamaram de Baal-Zevulf, quanto mais para os de sua casa. Portanto, não tem mais, porque não há nada escondido que não será revelado, nem oculto que não será conhecido. Então, eu acredito, eu uso muito essa frase aqui, né, para que tudo mal e toda corrupção no mundo seja exposta. Entendeu? E eu oro muito sobre isso. O que eu vos digo na escuridão, falai na luz. E o que você ouve sussurrado, proclame nos telhados, né? E não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Em vez disso, temos aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por 1 centavo. No entanto, nenhum deles cai no chão sem que o vosso Pai saiba. Pois até os vossos cabelos estão todos contados. Portanto, não tenhais medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus.
E qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Amém? Bom, deixa eu concluir esse discurso, vamos ver até onde ele vai, porque aqui tem muita coisa para discutir e falar. Talvez seria melhor a gente deixar pela metade, depois a gente retoma na próxima aula. E fica melhor, já são 9h17. Bom, então nós temos aqui a missão dos 12, né? Que parece que mais tarde eles vão contar que eles relatam que os espíritos se submetiam a ele, né? E eles vão ficar muito contentes com isso. E o Senhor fala para ficar contente que o nome deles estão escritos no reino dos céus. Essa instrução aqui, ó, não deixe pelo caminho de gentil e não entrei em cidade samaritana, mas ele primeiro os ouvidos pedidos da casa de Israel, né? É todo um cumprimento profético, né? E também uma atitude que nós devemos ter em relação ao evangelho. Primeiro, nós pregamos para os da nossa família. Depois, na nossa vizinhança, nosso bairro, nossa cidade, e aí Deus manda para as nações, como diz, né? Então, essa é a medida que nós temos, né? Então, ali ele estava cumprindo isso, né? De pregar primeiro para os perdidos da casa de Israel, né? Porque depois ia surgir Paulo também, né? O reino dos céus está à porta, cura os enfermos, né? Engraçado que, quando você sai para pregar o evangelho, né, essas coisas têm que seguir você, né? Curar os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, né? Que são os sinais do reino, né, além da salvação, obviamente. Mas esses são os sinais visíveis, né, que dão testemunho, né? A salvação é o sinal que você tem dentro de você, né? E você pode dar o testemunho da sua salvação, obviamente. Mas aqui são sinais visíveis. Isso aqui é outra coisa que a teologia tirou de nós, o poder de fazer esses milagres hoje. Então, teve essa teologia que anulou que o Espírito Santo não podia mais se manifestar. Eu sofri disso há muito tempo. Dentro das igrejas tradicionais, o Espírito Santo tinha tirado férias, né? Não podia mais, era só na teologia e nos estudos bíblicos que ele iluminava. Não podia falar em línguas, né? E por causa da esquizofrenia, né, que aconteceu em algumas igrejas, então tomaram a exceção como regra. E aí, curas e milagres não aconteciam. Você podia visitar 500 pessoas num dia, você não via um milagre, uma cura, uma libertação. Então, essa postura também eu tomei. Eu falei, não vou ficar não, porque a palavra de Deus é completa e ela tem que estar carregada com o seu poder. Não adianta. Eu vou estar pregando uma ideologia, mais uma religião, mais uma ideologia. Então, isso tem que se manifestar. Durante a minha caminhada, né, algumas curas eu testemunhei, não foi tantas assim, né, mas a expulsão de demônios foi uma das que eu mais testemunhei, né. Uma vez eu entrei numa casa brincando, eu gostava de imitar o irmão Getúlio, que era um irmão muito abençoado, que inclusive ressuscitava mortos, né. Ele um dia esteve num velório e o Senhor falou assim, toca no defunto, e ele ficou com medo. E todo mundo ali no velório, ele falou, toca no defunto, o Senhor falava para ele. E ele foi lá, se meteu por meio do povo que estava chorando no pé do caixão e virou de costas e enfiou a mão assim, sabe? Para ninguém ver ele tocar no defunto. Quando ele tocou no defunto, o homem levantou. Então, eu gostava muito de imitar ele. Aí eu entrei numa casa e eu falei brincando assim, a paz de Deus esteja nessa casa. Porque na congregação cristã era a paz de Deus que se falava. E aí, naquele dia, o Senhor expulsou um demônio que queria matar uma moça que morava naquela casa. E o demônio se manifestou na boca dela e falava que eu quero matar essa menina aí. Entendeu? E aí, aconteceu isso. E eu vi várias vezes isso acontecer, né, de expulsar demônios. De graça eu sei, não provenham com ouro, com prata e tal. Bom, esse aqui... Também porque os discípulos podiam ser assaltados, né, se tivessem ouro, prata, né, e se tivessem qualquer provisão, também poderiam ser roubados por causa da provisão, ou não estariam confiando no Senhor, né. Vamos lá. Vê aqui o comentário. Aqui tem para verificar uma nota no evento 72. Os tradutores gregos de Mateus traduziram corretamente a palavra hebraica canã,
que significa zelote, como cananeu, que é foneticamente semelhante, mas não tem qualquer relação em hebraico. Prova disso pode ser encontrada em Lucas 6,15 e Atos 1,13, onde o mesmo discípulo é chamado de zelote. Os zelotes foram um movimento político do primeiro século em Israel, buscando incitar a rebelião contra o Império Romano e expulsá-los para fora da Terra Santa. Bem, então, irmãos, essa questão entre o reino de Deus e o reino que se estabeleceu na Terra, que é tão paradoxal, né? E nós aceitamos o reino da Terra como se fosse o normal, e o reino dos céus como se fosse um reino intrometido, né? Quando você se converte, você crê que o reino dos céus é eterno, e esse daqui é o que está errado, né? Mas até você se converter, você se incomoda com o reino dos céus, né? É interessante isso, e ver que nós precisamos ser libertos de demônios, ser libertos de espíritos, que nós não levamos em conta na nossa realidade hoje. O povo antigo, que não tinha o materialismo como filosofia e nem estava subjacente na cultura, sabia da existência dos demônios, sabia da existência do mundo espiritual. Todos os gregos da antiguidade sabiam disso, né? Todos os povos antigos sabiam disso, e hoje simplesmente a gente ignora a existência do mundo espiritual, né? É horrível você conversar com pessoas com esse tipo de ignorância, né? Por quê? Porque elas estão sofrendo a influência e não reconhecem, são os verdadeiros cegos, né? É complicado isso, é muito complicado. Você ignorar esse lado da realidade, né? Então, vamos parar por aqui, que são 9h30. Quem quer fechar aí a aula com algum comentário a mais? O pastor Jones saiu? Eu não vi se ele saiu. Ele gosta de comentar. Então, vamos encerrar nossa aula para não ficar muito longa, e a gente retoma esse evento aqui desse discurso, né, que Jesus fala, porque tem muita coisa para a gente quebrar aqui, tanto do fato que ele está falando, como da própria pessoa de Jesus, né? Nem pode falar, irmão João Batista. É interessante falar da manifestação espiritual, né? Para a gente aprender, né? Ter discernimento. O que vem de Deus e o que não vem, porque o inimigo também ele engana, né? Com certeza. A gente orar e a gente vai buscar no Senhor, e aí ele traz essa confirmação, o que é de Deus, né? Amém? Amém. Deus confirma. Pois é. Uma coisa que eu falo para vocês é que, assim, por causa do demônio, nunca tenha medo de ser enganado. Por quê? Qual é a atitude para você não ter medo de ser enganado? Se agarre com Jesus, não se agarre com ninguém. Nem com qualquer aparição. Nem com qualquer coisa. Se agarre com Jesus. Quando o anjo apareceu para mim, eu perguntava, você é anjo? Você veio de Deus? Entendeu? É anjo. Aí a pessoa... Porque todas as manifestações sobrenaturais na Igreja Católica são tidas como divinas. E não é. Você tem que testar o que aparece para você. Você tem que botar em xeque. Né? Como eu sempre me apeguei ao Senhor Jesus Cristo antes de qualquer coisa, né? Dificilmente eu caí em falsa profecia. Dificilmente. Porque antes de Deus usar um profeta, Deus já tinha falado para mim, eu usava o profeta só para confirmar. Entendeu? Então faça isso, não se agarre a qualquer outro, nenhum outro homem na terra, nenhum pastor, nem nada, se agarre totalmente a Jesus, que você vai minimizar os seus erros, né? Você vai ter aqueles erros naturais que todo ser humano tem, que Deus vai te perdoar. Amém? Vamos orar, quem gostaria de agradecer? Ninguém se candidata? Eu vou ter que orar. Não, você viu o almoço, eu lavo o prato agora. Pode orar. Eu posso orar, Lucas. Amém. Amém, irmão. Pode orar. Fique à vontade. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por nos instruir com as tuas palavras, por deixar as tuas palavras não só em nossos corações, mas também escritas. E, sobretudo,
por escreveres em nossos corações, porque assim nós conseguiremos lembrar de tudo que tens falado para nós, poderemos nos instruir, poderemos instruir o nosso próximo e combater, Senhor. Combater, como Paulo diz, combater o bom combate. Afastar todo o mal que vier atentar contra as nossas vidas e contra as vidas dos nossos semelhantes, não só dos nossos parentes, mas pensamos logo neles porque são os que estão mais próximos. Mas a nossa visão tem que ser mais abrangente. E toda oportunidade que tu nos dás é a oportunidade que dá para o nosso semelhante e a oportunidade que dá para toda a humanidade de se redimir dos seus pecados, de se voltar para ti e viver a vida verdadeira, como foi dito aqui pelo nosso irmão Lucas. E eu te peço ainda, Senhor, agradecido pela instrução que trouxeste por meio do nosso irmão, que o ilumine cada vez mais, para que ele possa, enquanto estiver ensinando, ter revelações tuas e que pelo menos um dos que estiverem aqui neste grupo testemunhe juntamente com ele do que está sendo falado. Senão, Senhor, se passar desapercebido por nós, é porque certamente tu deixaste para algum irmão que assistirá, não sei por qual mídia, assistirá a esta pregação da tua palavra. Assistirá a ti mesmo, Senhor, porque estamos falando do Verbo encarnado, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do poder de Deus aqui na terra. Então, dessa forma, eu te agradeço, Pai, por tudo, por esse alimento espiritual, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Obrigado, irmãos, por ter vindo. Quinta-feira estamos aí novamente. Eu estava com dor de cabeça, o irmão João Batista orou por mim, eu fiquei quietinho aqui, não falei nada, o Senhor me libertou. Glória a Deus. Então já teve cura aqui, tá? Agradeço por isso. Glória a Deus. Amém? Então vou encerrar aqui a gravação e tome posse da medida de fé que você receberam através dessa palavra, de tudo que foi falado, das curas que estão sendo mencionadas, né? E se desviem da incredulidade a qualquer custo. Tá? A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, e ela toma consciência direta no espírito, tá? E às vezes eu via muita pregação para evitar o erro de cair em esquizofrenias ou em crenças mirabolantes. A pessoa minava essa consciência de que você pode se conectar diretamente ao trono de Deus. Toma posse daquilo que ele fala, porque é pela palavra dele, né? Essa palavra aqui, contando a história do que Jesus fez na vida de outras pessoas, também pode fazer na sua. Amém? Então é isso aí. Glória a Deus. Amém.